Olá, tudo bem? Meu nome é Alexandre Broggio e nesse vídeo eu vou mostrar como você pode pesquisar e encontrar as palavras certas para você utilizar nos seus anúncios dentro do Google Ads. E para isso a gente vai utilizar tanto o Google como a própria ferramenta do Google Ads, que é o planejador de palavra-chave, e você vai ver que é bem simples de fazer e eu vou te passar várias dicas de como pesquisar e como ligar também essa palavra-chave ao seu anúncio para ter o melhor resultado. E se você puder, eu peço, deixa um like no vídeo e se inscreve no canal para sempre receber nossos vídeos e vamos ao vídeo. O primeiro passo é a gente acessar aqui a página do Google. Por que a do Google? Porque a gente vai pesquisar algumas palavras para ver quais palavras estão sendo mais pesquisadas. O Google tem uma opção que ele faz a sugestão de palavras-chave ali, ou melhor, aquele autocompletar da busca, que pode ajudar bastante a gente a encontrar as palavras certas e também a ter ideias para depois criar outros conteúdos com essas palavras, caso a gente não vá anunciar com elas. Então o primeiro passo é acessar aqui a tela do Google e como exemplo eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar aqui como se a gente fosse abrir uma loja de roupas para bebê, mas você pode utilizar para qualquer ramo, basta você seguir esse passo a passo. O primeiro passo é encontrar as palavras que são mais buscadas no Google. Então eu vou colocar aqui só como exemplo, roupa de bebê. Então aqui eu coloquei, ele já listou para mim algumas sugestões aqui embaixo. Essas sugestões, no caso, são as que geralmente tem mais busca no Google. O que a gente vai fazer aqui? A gente vai copiar para poder pesquisar depois no Google Ads, ou melhor, consultar elas lá. Então, para você não ter que copiar uma por uma, um hackzinho bem legal é vir aqui, clicar em denunciar previsões inadequadas, só que a gente não vai denunciar, a gente na verdade vai copiar, tá vendo? Eu venho aqui, dou um copiar e agora eu vou fazer o quê? Eu vou colar nesse meu bloquinho de nota aqui algumas palavras para que a gente possa consultar elas depois. Eu posso ver aqui também variações dessas palavras que as pessoas mais buscam. E como você pode fazer isso? Você pode colocar aqui, roupa para bebê e a letra A. Veja que ele dá aqui, uma série de sugestões. Se eu fizer com a B, com a C, e assim você vai fazendo com todo o abecedário, você vai ver que ele vai dar muitas sugestões ali dentro. Como exemplo, eu vou utilizar o atacado. Então eu vou vir aqui, vou copiar aqui algumas palavras também e vou colocar aqui embaixo. Depois a gente filtra as que servem, as que a gente vai utilizar e que a gente não vai utilizar. Essa técnica de autocompletar você pode utilizar tanto na frente, como você pode vir aqui no começo, colocar aqui um underline, ele vai dar algumas sugestões também. E em seguida a gente pode começar também, com o A, tá vendo? Então vou pegar aqui, já deu atacado, roupa de bebê, tá vendo? Então a gente pode ver, vou pegar essa primeira aqui, vou colocar aqui embaixo. Então aqui veja que a gente tem várias palavras que a gente pode utilizar e você vai fazendo isso com todo o abecedário. Isso vai levar bastante tempo, mas isso vai fazer você ter um conhecimento muito maior dessa palavra e vai te dar vários insights, por exemplo, para criar conteúdo. Porque no caso você está anunciando para que quando a pessoa digita aquela palavra, ela já encontre o seu anúncio do seu site ou da sua loja. Porém, você pode também ter uma estratégia orgânica. Você pode criar conteúdos, por exemplo, no seu site ou num blog com alguns assuntos que você encontrar aqui. Por exemplo, deixa eu pegar aqui roupa para bebê, adesivo para guarda-roupa de bebê, tá vendo? Esse aqui no caso não daria, mas vamos ver um outro aqui, esse, por exemplo, amaciante para roupas de bebê. Esse pode ser interessante você criar um artigo de quais tipos de amaciante é melhor, como que a pessoa pode lavar. Porque quando a pessoa está fazendo esse tipo de busca, ela pode, por exemplo, não querer comprar uma roupa de bebê nesse momento, mas uma vez que ela entra no seu site ou no seu blog, ela vai conhecer o seu produto ou o seu serviço. Uma vez que você ajudou ela, ela fica muito mais propensa a comprar com você. Além de que, se ela entrar no seu site, por exemplo, você pode exibir um remarketing para ela, ou seja, algumas propagandas, seja no YouTube, no Facebook ou no Instagram, ou mesmo na rede de display do Google, e ajudar essa pessoa a se tornar um cliente seu de uma forma mais barata do que você pagaria, no caso, criando um anúncio, por exemplo, porque o remarketing costuma ser mais barato para você fazer. E se você for pesquisando aqui, você vai encontrar muita coisa, como lavar roupa de bebê. São vários conteúdos que podem agregar bastante se você criar conteúdo, seja em vídeo, no seu Instagram, em qualquer lugar, para as pessoas chegarem até você de uma forma orgânica. Lembrando que quando você cria uma estratégia orgânica, você não precisa pagar mais por aquilo, ou seja, você vai recebendo visitas ao longo do tempo, e ou seja, você fez hoje, vai levar um bom tempo às vezes para indexar aquilo ali, mas aquilo está sempre gerando retorno para você, mas é apenas uma dica. Fazendo isso com com o abecedário inteiro, você vai ter muitos insights aqui dentro. E isso vai bem mais longe. Se eu colocar, por exemplo, roupa de atacado aqui, eu posso colocar, e se eu vir na frente, vamos voltar aqui, deixa eu copiar essa tela que está mais limpa. Se eu vir aqui e colocar o A na frente, ele ainda não deu, mas você vai ver que ele vai me trazer mais sugestões aqui, o B, tá vendo, o C, tá vendo? Então ele vai me trazer várias sugestões que você pode utilizar aqui dentro. Isso a gente pode utilizar de duas formas. Primeiro, para a gente filtrar as palavras. Segundo, para criar uma lista de palavras negativas. Ou seja,
no Google ADS você pode configurar palavras negativas. Para quê? Para que o seu anúncio não apareça para aquelas palavras ali. Muitas vezes algumas palavras que podem não ser interessantes para você, se você deixar a busca muito aberta, o Google pode exibir e com isso você vai perder dinheiro. É bem simples de fazer também. Eu mostro mais à frente onde que fica a opção para você colocar palavras negativas. Bom, para ficar mais fácil, eu vou mostrar agora de uma forma bem rapidinha. Basicamente, você vem aqui no planejador de palavras-chave, se você não sabe como criar uma conta, ou então se você, no caso, nunca criou o seu anúncio ou não sabe criar, eu vou deixar 2 vídeos no card que eu mostro como criar a sua conta e como criar também o seu primeiro anúncio. Esse é um vídeo mais detalhado falando apenas das palavras-chave. Mas basicamente, para palavras-chave negativas, você vai vir, no caso, em ferramentas e lista de palavras-chave negativas. Eu vou abrir aqui numa nova aba e nessa aba a gente pode clicar nessa opção e pode dar um nome para a nossa lista e colar aqui todas as palavras que a gente considera que são negativas, palavras que não vão agregar para a minha busca. Aí você fala, mas Alexandre, mas eu só não vou aparecer para a busca que eu determinar? Sim, você vai, mas eu já vou falar um pouquinho mais à frente sobre correspondência de palavra-chave. Conforme a forma que você colocar a sua palavra-chave ali, você pode aparecer somente para ela ou para várias variações daquela palavra. E muitas vezes pode ser interessante você aparecer para algumas variações e controlar outras que você não quer aparecer, mas eu vou mostrar um pouquinho mais para frente. Então aqui no caso, você cria uma lista de palavras-chave, à medida que você, por exemplo, for encontrando as palavras-chave que não são interessantes para você, que nem, por exemplo, essa daqui, roupa de bebê, você pode colocar aqui, criar uma lista, vou pegar do começo aqui, você pode vir e colocar aqui, e aqui você dá o nome que você quiser. Eu vou colocar a lista negativa, roupa de bebê. Por quê? Você pode ter várias listas negativas para cada palavra ou cada termo que você for utilizar ali, ou cada campanha que você for montar. E se alguma servir para algum outro conjunto de anúncios que você for fazer, ou algum outro anúncio que você for fazer, você pode colocar, adicionar essa lista nesses anúncios depois, tá? Mas esse é só um exemplo, você pode colocar aqui e utilizar, eu recomendo que você faça, as palavras que você não achar que não são boas, coloca lá aqui dentro. Então vamos voltar aqui. Esse processo que eu fiz com você aqui no Google, você pode fazer também dentro, no caso, do YouTube lá, de autocompletar e pesquisar lá dentro. Uma outra dica é o seguinte, roupa para bebê, eu vou colocar aqui atacado, eu posso dar um Enter aqui e ele vai mostrar para mim, no caso aqui no rodapé, algumas palavras que também costumam ser buscadas por quem busca esse termo. Então você pode pegar essas daqui, elas podem ser bem interessantes. Confecção de roupas de bebê no atacado, tá vendo? Então eu vou até clicar aqui do lado. Eu vou copiar ela e vou colocar aqui embaixo, tá vendo? Então pode ser bem interessante para a gente criar os anúncios. O Google também, em alguns casos, vai mostrar esses snippets aqui, onde você pode ver o que as pessoas também perguntam. Aqui você também pode ter insights de palavras para poder utilizar. Bom, só aqui você viu que tem aí um caminhão de palavras para você pesquisar. Feito esse processo, a gente vai para dentro do Google ADS agora para a gente verificar a quantidade de busca que essas palavras têm. Então, uma vez que a gente vem dentro aqui do Google, a gente vai até aqui o planejador de palavras-chave. E como é que você vai chegar aqui? Basicamente, você vai clicar em ferramentas, aqui planejador de palavras-chave e você vai abrir essa tela aqui. Aqui a gente vai colocar descobrir novas palavras-chave. Por quê? Eu quero que ele mostre as palavras-chave que eu estou digitando e dê algumas sugestões que podem ser interessantes para mim e que em alguns casos podem não ter aparecido lá. Eu vou clicar aqui e aqui eu vou colocar apenas uma palavra, roupa de bebê no atacado. E vou clicar aqui em ver resultados. Aqui tem um detalhe, você pode colocar um domínio de alguma outra pessoa para ele pegar algumas sugestões dali, você pode começar com o site também, eu vou começar somente com uma palavra, mas se você quiser pode pegar um site de alguém e colocar aqui, por exemplo, para ele buscar algumas palavras-chave como exemplo, mesmo que esse site não seja seu. Eu vou clicar aqui em ver resultados, então aqui ele já começou a mostrar para mim algumas palavras, que na roupa de bebê no atacado. Aqui tem um detalhe, se a sua conta for nova, ou seja, você acabou de criar, praticamente não fez anúncio, o Google não vai mostrar de forma precisa as buscas aqui dentro. Isso porque o pessoal utilizava muito o Google aqui para fazer pesquisas, por exemplo, e às vezes acabava não anunciando para criar, por exemplo, posts em blog, para saber qual palavra é mais buscada, para ter um melhor posicionamento em SEO. Então pode ser que ele não mostre de forma precisa, mas à medida que você for anunciando aos poucos, ou se você já fez alguns anúncios, você vai ver no caso com mais precisão esses resultados aqui. Só para você ver um exemplo, aqui eu estou agora no Chrome aqui, mas numa outra aba, numa outra conta dentro do Chrome, e eu vou utilizar a conta que eu utilizo aqui da agência para fazer os meus anúncios, e você vai ver que quando eu colocar aqui, roupa de bebê no atacado, que nem eu coloquei lá, e eu clicar em ver resultados, você vai ver que é bem diferente o que ele vai mostrar para mim aqui. Veja que agora, quando eu fiz a busca na minha conta, como eu já gasto um valor aqui, já utilizo ela, veja que ele traz para mim, no caso, roupas de bebê, e ele traz uma média de busca também mais precisa do que eu tenho aqui, por exemplo. Veja que aqui ele dá de 1.000 a 10.000. Já para mim aqui ele dá 2.900. Então, à medida que você for anunciando, você vai ver, no caso, que ele vai mostrar as informações com mais precisão e vai ficar mais fácil para você anunciar.
Então, por aqui você consegue ter ideia de muitas palavras-chave. Você consegue ver, por exemplo, a palavra-chave. Antes disso é o seguinte, se você vende para todo o Brasil, por exemplo, tudo bem. Se você vende apenas para uma região ou para algum local, você pode clicar nessa opção aqui em cima e pode fazer uma segmentação pelo local. Você pode colocar, por exemplo, só vendo para o estado de São Paulo. Você pode vir aqui e colocar, tá vendo? São Paulo Estado ou São Paulo Cidade. E aí você vai ver as buscas para aquela região. Agora, se você vende no Brasil inteiro, pode deixar aberto aqui para o Brasil, caso seja um e-commerce, por exemplo. Então aqui a gente tem algumas coisas interessantes. A gente pode ver, por exemplo, a palavra, a média de busca, a concorrência dela, se ela é alta, média ou é baixa. Quanto mais alta, geralmente é mais difícil de posicionar e tende a ser um pouco mais caro também a pesquisa. Ou melhor, a palavra. Então aqui a gente tem uma média também de lance, que ele dá aqui, ó, de 21 centavos a 74 centavos. Isso pode variar bastante ao longo do tempo, né? Então, você vai pesquisando e vendo aqui. Aqui embaixo ele vai me dar outras palavras que eu posso utilizar, por exemplo, tá vendo? Que podem ser bem interessantes, que são uma variação diretamente daquela palavra que eu coloquei lá em cima. Olha só que legal aqui, ó, macacão, bebê, atacado, tá vendo? Ó? Então, ele tem várias outras palavras que tem uma quantidade de busca, tipo 590 buscas por mês, tá vendo? Ó? E aqui você consegue ver um gráfico, por exemplo, de como essas buscas se comportaram. No caso que você vê que ela teve um aumento, né? E depois agora ela teve uma queda, então você pode consultar aqui. Isso é legal porque você consegue consultar e saber qual palavra utilizar. E você consegue ver também quais as melhores palavras. Lógico que as palavras que geralmente têm mais busca costumam ser palavras melhores para você utilizar, porque você tem mais chance de aparecer ali do que em palavras que têm menos buscas. Mas você pode utilizar essa ferramenta também para ter uma ideia, para poder criar, como eu disse, postagens em blog ou matérias complementares para trazer mais tráfego para o seu site. E só um outro exemplo agora, lembra da listinha que a gente fez aqui? Mas, por exemplo, vamos supor que eu tivesse separado, vamos pegar aqui rapidinho, ó, eu vou tirar essa daqui, vou tirar de Natal, vou deixar somente essas daqui de cima. O que eu poderia fazer? Poderia pegar essas palavras aqui, tá vendo, ó, copiar elas, poderia colar elas aqui dentro, tá vendo, ó, deu um Ctrl V e ver resultados. E com isso, eu vou saber, por exemplo, ó, palavras que você forneceu, palavras que eu forneci. Quais dessas palavras tem mais busca? Veja que roupa de bebê masculino tem uma média de 18.100 buscas. Então, é muito interessante utilizar, por exemplo, essa palavra. E aqui vai uma dica muito importante para você. Quando você for criar os anúncios, você tem que ter uma relação, uma ligação bem forte entre a palavra-chave, o anúncio e a sua página de destino. Como assim, Alexandre? Me dá um exemplo. Vamos lá. Vamos supor que você fosse colocar roupas de bebê no atacado. Você pode criar um anúncio desse, mais genérico, não tem problema. Porém, se você for criar, por exemplo, roupas de bebê masculino, por exemplo, o ideal é que você tenha uma campanha com a palavra-chave roupa de bebê masculino, você tenha um anúncio, que nesse anúncio o título e a descrição dele fale sobre roupa de bebê masculino e a página, no caso de destino, fale de roupa de bebê masculino. E não uma página de atacado, que a pessoa vai ter que entrar, depois ela vai ter que procurar, para aí sim ela realizar uma ação que você quer, uma compra ou um contato. Quando a gente pega, por exemplo, deixa isso bem segmentado, o que o pessoal costuma fazer? O pessoal costuma pegar esse monte de palavra-chave aqui, coloca numa campanha, coloca um anúncio genérico e geralmente joga para a home do site. Pode até ser que dê resultado, mas vai ser muito difícil dar resultado. Por quê? A pessoa, quando ela está buscando no Google, dependendo da forma que ela busca, se a pessoa buscou roupa de bebê masculino, provavelmente ela quer o quê? Uma roupa de bebê masculino. Então, assim, se eu clicar ali e mostrar um atacado, ela pode até clicar naquele atacado para ver, mas provavelmente vai ser mais assim, uma questão de curiosidade. Quando eu segmento exatamente falando que é uma roupa de bebê masculino ali no anúncio, e aí eu coloco algumas descrições, se é no atacado, se não é, só no anúncio eu já mato a curiosidade dela, porque eu já passo as informações que ela precisa saber. Se ela não está procurando, por exemplo, ou se eu falo que é atacado, mas eu falo que as vendas são acima de 1.000 ou 2.000 peças, por exemplo, ela já sabe que não adianta ela clicar ali, porque ela não vai comprar essa quantidade de peças, então eu vou economizar, no caso, no meu clique ali dentro, e vou somente ter clique do meu cliente em potencial. Então é muito importante segmentar. Geralmente eu recomendo que no anúncio você tenha aí de uma, no caso, a no máximo umas 3 ou até 5 palavras-chave no máximo, tá? Você não tem uma quantidade muito grande. Eu costumo dar um exemplo até do meu trabalho, né? Vamos por exemplo, aqui, a gente trabalha com gestão de tráfego e criação de sites. Mas vamos supor que eu vou fazer um anúncio lá de criação de sites. Quando eu falo criação de sites, por exemplo, em São Paulo, um exemplo, é um anúncio. Quando eu falo desenvolvimento de websites em São Paulo, eu faço geralmente um outro anúncio. Por quê? Porque na palavra-chave tem desenvolvimento e na outra tem criação. Então, na que tem desenvolvimento, no anúncio, no título da descrição, eu vou colocar falando sobre desenvolvimento. E na página, no caso que a pessoa vai chegar, minha landing page, uma página do site, lá fala sobre desenvolvimento de websites. Então eu crio uma conexão direta entre a palavra, o anúncio
e a minha página de destino, e isso aqui geralmente vai ajudar muito você ter boas conversões. E um próximo passo é eu mostrar para você a questão das palavras-chave, como você pode utilizar elas. Então vamos lá. Então vamos supor essa aqui, ó, roupa de bebê no atacado. O próximo passo é a gente vir até aqui, no caso, na página de palavras-chave. Se você já tiver uma campanha configurada, você pode agora configurar as palavras-chave dentro. No caso aqui, eu já tenho essa campanha criada só como exemplo. Eu tenho um vídeo mostrando como eu já falei no começo, pode dar uma olhada nele, a gente mostra o passo a passo até você chegar nessa parte aqui da palavra-chave. Se você já tiver uma campanha rodando, é mais fácil. Você clica, aqui, no caso, na campanha, clica em palavra-chave e palavras-chave da pesquisa. E aqui dentro a gente vai ter. E aqui que tem um segredo de como você pode colocar essas palavras-chave. Veja que eu estou utilizando um sinalzinho de mais aqui dentro. O que eu estou falando para o Google no caso? Essa aqui é uma pesquisa que a gente chama de ampla modificada. Eu vou mostrar para você como você pode colocar as palavras dentro do Google utilizando uma própria ferramenta aqui, ou melhor, utilizando aqui a própria central de ajuda do Google. Basicamente, você tem aí 4 formas de colocar as palavras dentro do Google, ou melhor, formas do seu anúncio ser ativado pela palavra-chave. Então, vamos dar uma olhada aqui. A primeira é uma correspondência ampla. Como exemplo aqui, ó, chapéus femininos. O que vai acontecer? Quando eu coloco isso daqui, eu apareço para praticamente qualquer tipo de busca, como por exemplo, ó, comprar chapéus de mulher, roupas femininas. Tudo que o Google entender que tem uma ligação com aquela palavra, ou por exemplo, entrar em chapéus femininos, eu vou aparecer. Essa daqui não costuma ser a melhor opção, porque ela costuma queimar muito dinheiro, a não ser que você queira descobrir palavras, alguma coisa, mas assim, não é muito recomendável, porque você vai aparecer para muitas buscas e provavelmente seu orçamento vai acabar de uma forma muito rápida. Já as outras são bem mais interessantes. Esse aqui é o modificador de correspondência, que a gente chama de ampla modificada, é quando a gente coloca, por exemplo, o sinalzinho de mais. Então, por exemplo, quando eu coloco aqui, ó, mais chapéus, mais femininos, o que ele está fazendo? Eu estou falando ao Google, eu quero aparecer em todas as buscas que tiverem chapéu, no caso aqui chapéus, né, e femininos. Só que na busca da pessoa tem que ter esse termo, independente se ele está no começo ou no fim. A pessoa colocou chapéus femininos em qualquer variação, eu vou aparecer lá dentro. Esse exemplo serve, por exemplo, para roupas de bebê. Se eu colocar roupas, mais bebês e mais atacado, eu vou aparecer para qualquer busca que tenha que ter, no caso, essas 3 palavras de forma juntas, né? Se eu, por exemplo, tiver lá só roupas para bebê, geralmente eu não vou aparecer, porque eu estou falando que eu quero aparecer para essas 3 palavras. Então isso aumenta muito, no caso, a chance de conversão, porque eu só vou aparecer para alguma combinação que o usuário fizer que tem essas 3 palavras. Você fala assim, Alexandre, mas eu já não vi no planejador, já não vi no Google. Sim, você viu. Só que tem muitas buscas, que às vezes são buscas pequenas, assim, que você não tem uma quantidade grande, que não vão aparecer lá e nem no autocompletar do Google. E aí você consegue pegar dessa forma. Por isso que é importante você ter, no caso, a sua lista de palavras negativas, porque vai ter uma série de palavras, por exemplo, que não são interessantes para você utilizar, e aí você pode ir negativando elas ali para não aparecer. Por exemplo, roupas de bebês no atacado em 10 vezes no cartão, um exemplo, né? Se você vê que você pode aparecer para essa pesquisa, você vê que tem algumas buscas por ela, você pode simplesmente negativar essa palavra e você não vai mais aparecer lá. Ó, olhando aqui na nossa lista de palavras-chave, por exemplo, ó, roupas de bebê e anime. Vamos supor que no caso você não vende isso daqui. O ideal é que você negative essa palavra aqui para que ela não apareça nas buscas, ou melhor, para que você não apareça para ela, porque você pode aparecer, você pode ter vários cliques, perder bastante dinheiro lá no caso, e não ter um retorno. Por isso que é interessante utilizar sempre essas variações. E existem, no caso, outras também. O caso aqui, ó, correspondência de frase. Aqui está falando para o Google que eu quero aparecer. Ou melhor, aqui, ó, tá vendo? Quando a gente coloca aspas duplas, né? Chapéus femininos. Então, assim, se a busca tiver chapéus femininos azuis, ele vai aparecer. Se tiver, no caso, feminino, chapéus e alguma coisa, ele não vai aparecer, porque eu estou falando para ele. Olha, a gente tem essa outra aqui, no caso, que é a correspondência de frase, onde eu falo que esse texto meu, no caso, ele tem que estar numa frase, que pode ser interessante também você utilizar, mas ela é mais restrita. E a gente tem também, essa daqui é a correspondência exata, ou seja, eu falo ao Google, eu só quero aparecer se aparecer exatamente dessa forma aqui. Então você faz dessa forma, ele vai aparecer para esse tipo de busca, tipo chapéus femininos, chapéu para mulheres. Lembrando que, como eu coloquei chapéus femininos, o Google, ainda assim, ele vai vir para algumas variações muito próximas, como por exemplo, ó, chapéus para mulheres. Então, assim, ele entende algumas palavras e ele vai aparecer muito próxima. Aqui tem um detalhe. Vamos pensar como se fosse um funilzinho aqui, tá? Quanto mais ampla for a palavra, mais pesquisa você vai ter, assim, mais clique você vai ter. Quanto mais, no caso, ela for restrita, que o modo mais restrito que a gente tem é esse último aqui, correspondência exata, menos cliques e menos buscas você vai ter. Então aí você pode fazer um balanço. Eu particularmente gosto de utilizar como eu mostrei para você. O que eu faço? Eu venho aqui no caso e eu utilizo as palavras de uma forma ampla modificada. Então eu falo ao Google, eu quero aparecer para roupa, assim, ó, mais bebê, mais atacado. Ou seja,
Na frase tem que ter roupa, bebê e atacado. Se tiver, eu quero aparecer. E daí eu crio uma lista de palavras-chave negativas, que no caso, como eu disse, por exemplo, roupa de bebê anime, e no caso eu utilizo essas palavras-chave negativas dentro da minha campanha para não aparecer para algumas palavras. E como é que a gente pode fazer para utilizar essas palavras-chave negativas? Eu posso vir aqui, eu lembro que a gente estava criando isso daqui, eu vou vir aqui então, ou melhor, você vem aqui, ó, ferramentas, lista de palavras-chave negativas, dá um nome para sua lista, coloca aqui sequências de palavras que você não quer que apareça. Então, roupa de bebê, essa daqui que eu nem sei pronunciar, né? Essa roupa de bebê anime. Lembrando que, não se confunda, aqui é o que você não quer aparecer. Criou essa lista? Clique em salvar, ele vai salvar essa lista e a gente já tem essa lista salva. A gente pode voltar, no caso, para o nosso anúncio, pode clicar aqui em voltar, vou clicar aqui em palavra-chave e aqui em palavras-chave negativas. Lembrando que eu estou dentro da minha campanha, tá? Então, minha campanha é essa daqui, eu vou clicar nela, palavras-chave negativas, e aqui a gente pode adicionar e eu posso utilizar aqui, ó, uma lista de palavras-chave negativas. Veja que a gente acabou de criar essa lista aqui, então eu vou clicar aqui. Pronto, ele salvou. Agora, essa lista de palavras-chave negativas está adicionada à minha campanha, ou seja, eu vou aparecer, no caso, para as palavras-chave que eu defini, mas eu não vou aparecer para as palavras-chave que eu coloquei como negativa lá dentro. E com isso, você consegue escolher as melhores palavras-chave para você aparecer e negativar as que você não quer aparecer. Bom, eu espero que você tenha gostado do vídeo. Se você tiver alguma sugestão, alguma dúvida, deixa nos comentários, que eu vou ter o maior prazer em poder lhe ajudar. Se você puder, eu peço, deixa um like no vídeo, se inscreve no canal, ativa o sininho para sempre receber os vídeos e até a próxima!